Sejam bem-vindos, meus caros alunos, a mais uma aula. Nós daremos continuidade à nossa aula sobre as 3 leis de Newton e vamos fazer uma aplicação dessas leis de Newton na solução de exercícios. Primeiramente, vamos tentar lembrar um pouco do que diz cada uma das 3 leis propostas por Newton. Nós vimos a primeira lei, que diz que se a força resultante que atua em um corpo for igual a zero, esse corpo permanecerá em repouso ou estado de movimento retilíneo uniforme. Essas duas situações, repouso ou movimento retilíneo uniforme, se referem à situação de equilíbrio estático ou dinâmico. A segunda lei de Newton diz que se uma força resultante for aplicada num corpo, ela irá produzir uma aceleração e esta aceleração terá a mesma direção e sentido da força resultante. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Esse vetor está na mesma direção e sentido do vetor força resultante. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, nós vimos essa no finalzinho da aula passada, onde esse bloco aplica uma força no carro e esse carro aplica uma força no bloco. Essas forças a Newton chamou de ação e reação, elas possuem o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Agora vamos trabalhar com algumas forças especiais. A primeira força que nós vamos estudar é a força-peso. Força-peso ou força de atração gravitacional, é a mesma coisa. Por que existe o peso? Por que existe essa força gravitacional? Nós teríamos aqui nosso planeta Terra, ou qualquer outro planeta, ou qualquer outro corpo de massa conhecida, e um segundo corpo aqui. A massa desse corpo é atraída pela massa da Terra, assim como a massa da Terra é atraída pela massa desse corpo. Essa força de atração entre massas é o que nós chamamos de força de atração gravitacional. Aqui eu teria outros corpos e eu teria outras forças de atração gravitacional. Basicamente, essa força de atração gravitacional entre o corpo e a Terra, ela existe devido à massa do corpo e à massa da Terra. Existiria também aqui uma atração gravitacional entre esses corpos, já que eles também possuem massa. Mas a gente não vai entrar muito no valor dessas forças de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer. O peso é a massa vezes a aceleração gravitacional terrestre ou campo gravitacional terrestre. Então, o peso que eu sofro na Terra é consequência da minha massa interagindo com a massa da Terra. A massa da Terra produz o campo gravitacional terrestre, ou aceleração gravitacional terrestre, e vai fazer essa força. Esse corpo e esse também teriam uma força-peso, mas essa aceleração gravitacional aqui entre dois corpos de massa pequena é muito ínfima, e aqui nós vamos desprezar, vamos considerar basicamente somente o corpo, o peso sofrido pelo corpo na Terra. Obviamente que se você não estiver na Terra, mas estiver na Lua, você vai ter o seu peso na Lua, que vai ser a massa vezes o campo gravitacional lunar. Lembrando, peso e massa são coisas distintas. O peso, como qualquer força, ele é medido por um instrumento chamado de dinamômetro ou balança de mola. E a massa é medida pela nossa balança mais conhecida, que nós estamos acostumados a lidar com ela. Então vamos supor que você tenha, por exemplo, uma massa de 50 quilos. Qual seria o seu peso aqui na Terra? Seria sua massa 50, vezes a gravidade da Terra, que aqui nós vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, e aí nós teríamos um peso, você teria um peso de 500 newtons. Agora, suponha que eu pegue você e leve para a Lua. Eu vou levar os seus 50 quilogramas na Lua. Só que a aceleração da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, o que vai dar um peso de 80 newtons. Veja, você ficou menos pesado na Lua do que na Terra. Por quê? Porque a gravidade da Lua, o campo gravitacional lunar, é menor do que o campo gravitacional terrestre. A Lua tem menos massa do que a Terra. Equivaleria a dizer que na Lua o seu peso é equivalente ao peso de um corpo de massa 8 kg na Terra. Um peso de corpo de massa 8 kg na Terra pesaria aproximadamente 80 newtons, que é o seu peso de 50 kg na Lua. A segunda força que nós vamos estudar hoje é a chamada força normal,
é a força aplicada por uma superfície de apoio. Eu tenho a superfície da esfera interagindo com a superfície da mesa. A mesa faz uma força na esfera que a gente chama de força normal. Ela tem essa denominação porque ela forma 90 graus com a superfície. Ela é perpendicular à superfície. Aqui nós temos a normal e o peso. O peso puxa a esfera para baixo, a mesa empurra a esfera para cima. Forças de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Porém, essas forças não são forças de ação e reação. Por que elas não são forças de ação e reação? Se você observar, as duas forças estão no mesmo corpo. Forças de ação e reação, elas atuam em corpos distintos. Lembra do nosso bloco e do carro? O bloco fez uma força no carro, o carro fez uma força no bloco. A mesma coisa acontece aqui. A mesa faz uma força no bloco, ela tem que obedecer a terceira lei de Newton, então a mesa faz uma força na esfera, a esfera faz uma força na mesa. Forças de ação e reação. Percebam, ação e reação atuam em corpos distintos. Peso e normal estão no mesmo corpo. Aí você pode até perguntar, onde estaria a reação do peso? Estaria aqui, ó, a terra sendo puxada pelo bloco. Essa seria a reação da força-peso. A terceira força que nós vamos estudar hoje é a força elástica. Essa força elástica ela surge quando você tem uma mola, quando você tem uma superfície que pode ser deformada. Essa deformação que a mola sofre, a gente chama de elongação. Eu peguei esse corpo, desloquei ele para a direita, né? Ele sofreu uma elongação, um deslocamento para a direita, e a mola vai puxar esse corpo de volta para a sua posição de equilíbrio. Ela vai tentar fazer esse corpo voltar para a sua posição de equilíbrio. Então, se você observar, a nossa força elástica, ela é calculada dessa maneira, K vezes X. X é a deformação, é o quanto nós esticamos ou o quanto nós comprimimos. Depende da mola, pode ser esticada ou pode ser comprimida. O K é chamado constante elástica da mola. Esse menos é por conta dos vetores. O vetor elongação está para a direita e a força elástica está para a esquerda. Você já deve ter visto essa fórmula assim, F é igual a K vezes X, sem o sinal de negativo e sem as setinhas. Aqui eu me refiro apenas ao módulo do vetor. Bom, essa força elástica, então, ela vai depender da elongação e da constante. O que significa essa constante elástica? Se a gente isolar o K na nossa expressão, vai ser a força dividida pela elongação. Isso significa que se eu tiver uma elongação pequena, se eu puxar essa mola uma distância pequena, ela vai ter uma constante elástica alta, ou seja, com uma pequena força eu posso fazer uma deformação pequena. Precisa de uma grande força para fazer uma deformação pequena. Perdão, desculpa, falei errado. Constante elástica alta significa que você precisa fazer uma força muito grande para que a deformação seja pequena. Constante elástica baixa, qualquer força que você fizer, a deformação vai ser grande. Então preste atenção, na constante elástica alta, seria uma mola, por exemplo, de suspensão de carro, que são molas muito rígidas. A espiral do seu caderno, ela é uma mola, só que ela é de constante elástica baixa. Peço desculpas pelo ponto aqui, agora que eu percebi. Então, uma constante elástica baixa significa que a nossa mola é muito flexível, significa que a nossa mola pode ser deformada com facilidade, com muita facilidade. Bom, agora nós vamos aplicar a nossa lei de Newton, as nossas 3 leis de Newton, na solução de problemas. O primeiro problema é muito simples. Ele se refere a um corpo de massa 5 kg, que está sob a ação de uma força de 100 newtons, e ele quer que você determine a aceleração da força produzida. Aplicação direta da segunda lei de Newton. Eu tenho uma força resultante, só existe uma força, então ela é a resultante. A massa é de 5 kg,
a minha aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Depois eu quero calcular a velocidade do corpo após 10 segundos de atuação dessa força. Como essa aceleração é constante, por que eu sei que a aceleração é constante? A força resultante é constante, a massa é constante, a aceleração é constante. Então nós podemos achar a velocidade final do móvel multiplicando as equações dos movimentos uniformemente variados, sem nenhum problema. E aí nós vamos achar que depois de 10 segundos, a velocidade desse móvel seria de 200 metros por segundo. Perceba que uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração muito alta, muito grande. No nosso próximo problema, nós temos um corpo de 10 kg e eu quero a aceleração, do mesmo jeito. Porém, esse corpo está sob a ação de duas forças perpendiculares. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, antes de aplicar a segunda lei de Newton, obter a soma dessas duas forças, o que é a força resultante. O que nada mais, nada menos é a aplicação do Teorema de Pitágoras. Esse lado é o cateto adjacente, que mede 45. Esse lado do meu triângulo retângulo tem a mesma medida desse, mede 60. Então, cateto adjacente 45, cateto oposto 60, e nossa hipotenusa vai ser igual a 75 newtons. Agora sim, eu obtive a força resultante e eu posso obter a minha aceleração. Minha aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Sem nenhum problema, você percebe que esses dois problemas são bem básicos. Nosso terceiro problema, que é bem básico, você vai encontrar esse problema em todos os livros de física. Um corpo A com uma certa massa, que para nós aqui é 10 kg, um corpo B de massa 7 kg, e os dois corpos são impulsionados por uma força de 102 newtons, uma força motriz que empurra A e o A empurra o B. Eu quero a aceleração do sistema, eu quero a força entre A e B. Bom, primeira coisa, vamos tentar entender todas as forças que atuam no A e no B. Nos dois blocos eu tenho peso, causado pela Terra. Eu tenho a força normal, criada pela superfície de apoio, em A e em B. Eu tenho uma força F, que é alguém empurrando A para a direita, e eu tenho o A empurrando B para a esquerda, para a sua esquerda. Perdão, para a minha direita. Desculpa, já esqueci o que é esquerda e direita. Então, eu tenho o A empurrando o B para a direita. O B vai empurrar o A para a esquerda. Terceira lei de Newton, forças de ação e reação. No móvel A nós teremos 4 forças, no móvel B nós teremos 3 forças. Aí eu quero calcular a aceleração do sistema. O que eu vou fazer, primeiramente? Calcular a força resultante em cada um dos blocos. Essa força com essa somada se dão zero, sentidos opostos. Não existe aceleração de A na vertical, não existe aceleração de B na vertical. Então, a força resultante, F menos o F, força normal de B em A, que é a massa de A vezes a aceleração. No móvel B, essas duas forças se equilibram. A força resultante é a normal de A em B, que é a massa de B vezes a aceleração. Substituindo os valores que nós conhecemos. Nós conhecemos o F, nós conhecemos a massa de A, conhecemos a massa de B. Aqui eu tenho um sistema de duas equações e, a princípio, parecem que são 3 variáveis, mas nós vamos ver que não são. Eu tenho a normal de A e a normal em B. Essas duas forças normais são forças de ação e reação, então elas possuem o mesmo valor. Eu tenho a aceleração de A e a aceleração de B, que também vão possuir o mesmo valor. Vamos pensar uma situação absurda, que a aceleração de A fosse maior que a de B. Se o A tem maior aceleração, a sua velocidade vai crescer mais rápido, o que significa que o A vai passar por cima do B, e isso não acontece. Vamos supor que a aceleração de B seja maior que a de A. Se a aceleração de B é maior que a de A, o B andaria mais rápido que o A. A velocidade do B cresceria mais depressa que a velocidade do A. E se a velocidade do B cresce mais depressa que o A, não vai existir esse contato entre A e B. Portanto, não existiria a força normal e, portanto, não poderia existir a aceleração. Então, essas duas acelerações são iguais. Se eu somar essas duas equações, eu terei 10 mais 7, 17. Esse valor somado com o seu oposto vai dar zero. A nossa aceleração será de 6 metros por segundo ao quadrado.
Substituindo a aceleração na nossa expressão, ou na primeira ou na segunda, nós vamos achar que a força normal entre A e B é de 42 newtons. 6, eu poderia ter substituído aqui também, 6 vezes 7, 42. Professor, eu não poderia pensar assim, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e imaginar que a minha força de 102 newtons está atuando não na massa de A, mas na massa completa, nos 17 quilos de A e B. E aí você achar ali que a aceleração daria os mesmos 6 metros por segundo ao quadrado. Pode-se achar a aceleração assim também, não tem problema nenhum. Mas na hora de calcular a força entre contatos, entre as superfícies, aí não tem jeito, você vai ter que fazer desse processo um pouco mais demorado. Um detalhe importante nessa maneira de resolver exercícios, ela vale para exercícios um pouco mais simples. Exercícios um pouco mais refinados, isso vai falhar. Olha só, na figura abaixo nós apresentamos dois blocos, o A de 10 e o B de 40. A aceleração da gravidade vale 10, os atritos são desprezíveis. Eu quero calcular a força de tração. Tração é o nome que eu dou à força transmitida por um fio. Então, no B eu tenho duas forças, o peso de B e a tração para cima e o peso para baixo. E no A eu tenho a tração, a normal e o peso de A, que se equilibram. O A só tem aceleração horizontal, o B tem uma aceleração vertical, do mesmo valor da aceleração de A. Lembra? Se esse fio é um fio ideal, e nós vamos trabalhar por enquanto com fios ideais, ele não pode esticar. Se a aceleração de B fosse maior que a de A, esse fio teria que esticar. E ele não vai esticar, então as acelerações são iguais. Obtemos a força resultante no A, a força resultante no B, e com isso eu acho a aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Substituindo nesta expressão, a massa de A é 10, a aceleração é 8, a força de tração no fio será de 80 newtons. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula sobre aplicações das leis de Newton. Próxima aula nós vamos aplicar as leis de Newton na solução de problemas com planos inclinados e polias móveis. Espero você no nosso próximo encontro. Continue estudando e até a próxima.